A graça e a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda mais uma vez ao canal Básico Hebraico. Hoje nós vamos falar sobre Salmo 3, um salmo que eu gosto muito, inclusive do contexto que eu vou trazer para vocês aqui. Na introdução está dessa forma: um salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho, né? Um salmo pequeno, apenas 8 versículos, nascido num momento dramático de perseguição, medo real, nós vamos encontrar nesse salmo, né? Confiança em crise e descanso no meio do caos. Esta é a oração de um rei que perdeu o palácio, mas não perdeu o acesso ao trono celestial, não é? Se eu fosse colocar um tema, se fosse uma mensagem, eu gostaria de colocar o rei que desceu, né? No sentido de o rei que se condescendeu, o rei que se humilhou. Estamos falando aqui do rei Davi, que tipificava também ao Senhor Jesus, como sabemos. Essa aula vai ser um pouco diferente. Eu trouxe a Bíblia aqui para ler, porque tem umas curiosidades que nós já vamos começar a falar aqui, ok? Olha só. Salmo 3. No título de algumas Bíblias, eu já vou falar a versão que eu estou lendo aqui, está assim: Confiança em Deus na adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. Olha só. Está escrito assim no primeiro versículo: Senhor. E esse Senhor, dependendo da sua Bíblia, está com S em negrito. Você pode conferir. Se for Almeida Revista e Atualizada, vai estar dessa forma: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há Deus, nem salvação para ele. Só o 1 e o 2 por enquanto. Olha só que importante. Por que está em negrito esse S de Senhor no primeiro versículo? Porque aqui Davi começou a escrever esse salmo em um pergaminho. Naquele tempo não era igual hoje, não tinha papel à vontade para escrever. Naquele tempo era difícil o processo do pergaminho. Então ele pegava e conseguia no máximo escrever 2 versículos. Eu creio que aqui vai dar para explicar bem para você, e você vai ver mais aqui quantos pergaminhos Davi usou aqui nesse salmo. Porém, é interessante eu trazer aqui o contexto de o porquê isso aconteceu. Por que Davi teve que descer, se humilhar dessa forma, e o filho dele perseguir ele cruelmente. Davi era guerreiro, não é? E ensinou Absalão. A gente vai falar disso. Isso teve a ver com o pecado de Batseba, não é? Vocês devem lembrar muito bem das histórias de Davi com Batseba. E a Bíblia vai dizer o seguinte: no tempo que os reis saíam para a batalha, Davi ficou no terraço do seu palácio e viu Batseba e achou muito formosa e disse: traze para mim. Não é? Vocês conhecem a história. E não só isso, não só o pecado de adultério, ele ainda fez o pecado de assassinato, mandando o marido de Batseba para frente da guerra para morrer. Pois bem, isso tem tudo a ver com esse salmo. Parece que não, né? Mas a Bíblia é toda interligada. É a palavra de Deus, como a gente sabe, não é? E para nos ensinar também. Então o que aconteceu? Depois disso, Davi pensava que estava tudo oculto, aquele pecado estava oculto, que é um dos piores pecados que tem quando a gente não confessa a Deus. E ele estava ainda ali, o homem segundo o coração de Deus. Que isso exatamente quer dizer quem Deus escolheu, né? Tem gente que pensa: Davi era mais que os outros, né? Segundo o coração de Deus, uma perfeição maior. Não, Davi era um homem normal. Era o coração de Deus, porque o coração de Deus escolheu ele, e não ao contrário, né? É bom frisar essa parte. Então, Davi estava vivendo relativamente tranquilo, provavelmente nem com peso na consciência estava.
até o profeta chegar para ele e falar: Davi, tem uma mensagem de Deus para você. Claro que eu estou parafraseando aqui porque vocês conhecem a passagem, não é? E aí Davi falou: ok, pode falar. E essa profecia era uma parábola, na verdade. E aí o profeta falou: olha, tinha um homem muito rico com 4 cordeirinhas e um pobre com apenas uma cordeirinha. O que tinha 4 cordeirinhas pegou essa cordeirinha de só quem tinha uma, não é? E a matou. E aí o profeta fez a pergunta: Davi, o que devemos fazer com esse homem? Está na Bíblia isso que eu estou falando, viu, pessoal? Está na Bíblia. E Davi falou, irado, ele ficou irado e falou: devemos matar esse homem. E quando Davi falou isso, o profeta disse: esse homem é você, né? E sabendo da história, Davi caiu em si, em consciência, né? Pequei ao Senhor, não é? Mas não foi tão suficiente assim. Olha só, por que das 4 cordeiras que o profeta falou para Davi? Porque foi as 4 formas que Deus puniu Davi. Deus não deixou de amar Davi, mas Deus corrigiu a Davi. Porque depois desse dia, Deus mandou a mensagem para o profeta, né? Na hora ali, ó, nunca mais iria faltar espada na casa dele. Como vocês sabem da história, o primeiro filho de Batseba com Davi morreu. Teve também o abuso do meio-irmão, né, de Tamar, que teve aquele abuso, né? Estou falando de uma forma mais sensível para não ficar pesado, mas aconteceu. Isso tudo por consequência do pecado de Davi. A Absalão, como a gente vai ver, matou, não é, o irmão dele, já que Davi era rei e juiz também, né? Naquele tempo os reis faziam papel de juiz também, decretando. Vocês lembram da passagem de Salomão, quando 2 mulheres queriam dividir um filho, ele estava julgando, não é, como juiz ali. Ok? Então vamos lá. Teve esses 3 que eu já falei para você, e o último, vamos dizer assim, castigo de Deus, foi a morte de Absalão, representando as 4 cordeirinhas que aquele profeta falou, né? Era como se o profeta estivesse falando: olha, essas 4 cordeirinhas representam as 4 maneiras que Deus vai castigar você. Porque a Bíblia, ela é bem clara em dizer que Deus disciplina aqueles que o amam. Então é o perigo do pecado, não é? Convém então a nós não pecarmos, não é? Eu gosto muito de uma frase que o pastor da igreja diz, né, de uma igreja batista, não é? Eu sempre gosto de falar da batista da convenção, né, aquela mais séria que tem. Nada contra as outras, mas é a que eu frequento. Geralmente igrejas batistas têm um bom estudo também, outras também têm, né, bons seminários, enfim, onde a gente aprende essas coisas, e se a gente se aplicar mais, não tem fim o estudo, não é? Então Davi se viu desesperado. O filho dele morreu primeiro, ele jejuou por alguns dias e Deus não se moveu do seu trono, porque era o castigo de Deus para Davi. E olha só, aí a gente vem parar nessa história aqui. O negócio ficou tão sério, né? Passou-se alguns anos, e que também nos lembra uma seguinte lição: além da questão do pecado grave que devemos evitar, outra coisa que parece uma bobagem, mas que isso faz um mal terrível na nossa vida, que é a procrastinação, né? A preguiça, vamos dizer assim. Porque o que aconteceu? Antes de Absalão perseguir a Davi, o que aconteceu? Isso está tudo na Bíblia, viu, pessoal? Absalão, quando matou o irmão dele, né, gerou toda aquela confusão no palácio. E aí, ele quis ir falar com Davi. Ele quis tomar amizade com Davi de novo, com seu pai. Mas o que aconteceu? Cada vez que Absalão mandava um mensageiro, eu vou parafrasear aqui, tá? Mandava um mensageiro para falar com Davi, Davi falava: não, daqui 1 ano eu recebo ele. Absalão esperava. Depois de 1 ano, Absalão mandava de novo um mensageiro. Absalão era príncipe,
lembra, filho do rei Davi, mandava novamente o mensageiro. Ele, não, daqui 6 meses eu recebo ele. Ok, passava 6 meses, e aí Absalão mandava mais uma vez o mensageiro, e Davi, procrastinando, ele era rei e que julgava as causas, era principalmente para ele julgar essa causa. Davi pensava, não, daqui 2 meses eu recebo ele. Sabe quando a pessoa vai empurrando com a barriga? É bem isso, né, para deixar claro. Até que Absalão não aguentou mais e foi falar com ele. E aí que ficou complicado, porque foi um juízo pesado para Davi. Estou pegando a Bíblia aqui porque a gente vai continuar. Foi tão pesado que a Bíblia vai dizer que Absalão conversou com muitas pessoas, falou, olha, o rei não está julgando mais, não julgou a própria causa, né? Imagina Israel, e foi conversando ali com os jovens, e os jovens conselheiros do rei Davi, falou, é mesmo, olha, vamos erguer então você, Absalão, como rei, não é? E vamos destituir o seu pai do poder? E o negócio foi só escalando, só piorando para Davi. Essa foi uma das piores dores de Davi, ao meu ver. E aí, o que aconteceu? Absalão juntou o exército e foi para cima de Davi, né? Correndo para o palácio de Davi. A sorte é que ainda, olha a benevolência de Deus nisso tudo. Uma das pessoas que estavam aconselhando Absalão era muito amigo de Davi. E aí ele foi na frente e falou, ó, vai embora aqui do palácio, corre, porque seu filho está aí, ele está vindo com olho vermelho, tem umas tradições que diz isso. Ele está vindo muito bravo e ele vai rasgar você na espada, não é? É uma linguagem meio pesada, mas era assim, vocês sabem, no Antigo Testamento, não é? E aí Davi, quando ouviu aquilo, conhecendo Absalão desde pequeno, Davi treinou ele desde pequeno para ser guerreiro. Isso é o que eu acho bonito também em Davi. Olha só, claro que ele pecou, como a gente falou, mas na hora ele jogou a coroa para um lado, tirou o manto real para o outro e já saiu correndo do trono somente com os 37 valentes que eles tinham. Isso é muito importante para a história, como a gente vai ver. E aí o que aconteceu? Absalão se tornou rei, né, por aquele tempo. E aí todas as mulheres e concubinas de Davi ele levou para si, montou uma tenda e coabitou com elas. Isso está na Bíblia. E aí, olha o que Davi vai escrever sobre isso. Ele pega outro pergaminho, ele já pegou um pergaminho, como eu mostrei para vocês, escreveu o versículo 1 e 2. No versículo 3, ele escreve o seguinte, ó: porém, esse P está em negrito. Repare, é porque está começando outro pergaminho, tá? Isso acontece muito na Bíblia revista e atualizada, ok? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho outra, deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma Bíblia de estudo, que é bem grande. Uma NVI, né? Deixa eu ver se está mostrando bem aí. NVI e RC, né? Nova Versão Internacional e Revista Corrigida. Nessa não tem essas marcações. Já na Almeida Revista e Atualizada, que é uma das melhores para usar no culto, né? Para ler, enfim. Acontece isso, olha só. Versículo 3 está escrito, porém, com P em negrito. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Até aqui, a gente vai continuar já já. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava no vale. Imagina, o palácio estava lá em cima, o pessoal fazendo festa lá em cima, Absalão e as mulheres e os conselheiros fazendo festa lá em cima. A gente vai ver depois falando aqui algo parecido que você vai entender. E Davi e os 37 guerreiros, ou os valentes, não é? Estavam com ele lá no vale. E ele escreveu a Deus, né? Pedindo ajuda, né? Dizendo, ainda reconhecendo que Deus era o escudo dele. Para a gente correr aqui, para essa introdução da aula, que eu vou tentar dividir em duas partes, que eu estou vendo que os
vídeos estão ficando grandes, né? Apesar que tem pessoas que gostam, né, dos vídeos grandes. Mas deixe no comentário se você prefere vídeos maiores, menores, não é? Eu gostaria de servir vocês melhor aqui com a palavra de Deus. Vamos lá. Olha só. Aqui ele está preocupadíssimo, Davi. Só que a gente vê que no verso, ou versículo 3 ao 5, né? Ele ora, né? Olha só, vou ler o 4 para vocês entenderem aqui, né? E para explicar o que eu quero dizer. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Olha só, o Davi está mudando o coração dele, a confiança dele para com Deus. Ele está lembrando de Deus, está confiando. Tanto que no versículo 5 ele escreve o seguinte: deito-me. Esse D também está em negrito. Em negrito é quando fica a letra mais grossinha, mais preta, não é? Você vai ver. Então ele pegou outro pergaminho e olha o que ele vai escrever: deito-me e pego no sono. Olha só, para quem estava apavorado até agora, olha só: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Olha que tremendo. Continuando aqui: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Por quê? Ele está falando do povo lá em cima, como eu falei para vocês. O povo estava fazendo o que estava fazendo, como eu falei, o filho dele coabitando com as mulheres e concubinas, bebendo, os conselheiros também, não é? E ele lá embaixo triste, fazendo essa oração aqui, não é? É disso que esse versículo está falando então, não é? E seguindo aqui, olha só, ele pede no versículo 7: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios, ou seja, aos maus, quem faz impiedade, quebra os dentes, né? É mais um salmo aqui imprecatório, não é? Ele está pedindo ali para Deus se vingar. Ele não foi se vingar, não tinha nem como se vingar também na situação que ele estava, não é? Olha só. E aí a gente vai ver o que Deus fez por ele. Mas tem mais uma questão, né? Antes de ler o último versículo aqui, que é o 8. O que aconteceu? Absalão, a Bíblia diz que ele era um jovem formoso e o cabelo dele era ruivo, não é? E bem pesado. A Bíblia vai falar até do peso dele. Eu vou deixar para você pesquisar aí, não é? É fantástico essas pesquisas, né? E aí a tradição, não é, muito antiga, né? Não é a tradição do Novo Testamento, mas a tradição oral, não é, muito antiga, vai dizer que ele passava pó de ouro nos cabelos. Por quê? Porque fazia reluzir os cabelos dele. Então, quando Absalão vinha em seu cavalo, não é, do rei, não é, um cavalo real, vamos dizer assim, não é, que era do rei Davi também, não é? Davi tinha muitos cavalos também. Então, quando Absalão vinha ao longe, as pessoas viam, o cabelo dele já vinha brilhando. Então ele já vinha com aquele esplendor. Olha só o que o pessoal já pensava naquele tempo. Isso vai estar tudo conectado, porque Absalão, ele gostava muito do cabelo dele, que ele cuidava a esse ponto, né, de passar ouro, não é? Vamos dizer assim, como se fosse em pó, né, esfarelado, para brilhar. Quando a luz do sol batia, aquilo refletia de uma forma que o pessoal, até alguns falavam: nossa, desde quando ele nasceu, o pessoal pensava que ele parecia com os anjos, né? Quando o mensageiro foi falar do nascimento de Absalão, não é? Ele falou assim: olha, nasceu um menino, e esse menino tem a aparência dos anjos, né? O que eu estou falando aqui não está na Bíblia, essa parte, tá? É essa parte de tradição. E isso tem uma importância também no texto. Então Absalão, ele tomou ali, né? Deu um golpe, vamos dizer ali. Uma situação complicadíssima, porque veio justamente de um pecado terrível que o Davi cometeu, não é? Claro que Absalão também é culpado pelo que ele fez, né? Ou foi culpado pelo que ele fez. Agora, tem um desfecho muito interessante, não é? Davi, enquanto estava no vale, olha só, ele estava no meio dos 37 valentes. Os 37 valentes estavam de costa. Vamos dizer assim, se viesse alguém da direita, da esquerda, não é? Do leste, do sul, do norte, do leste, oeste, né? Norte e sul, não tinha como atacar o rei. Entende?
cada um estava olhando para um lado e o rei no meio escrevendo o salmo, né? Conta-se a tradição antiga, né? A tradição oral, ok? E aí Davi escrevendo, Davi já estava mais tranquilo, mas Davi percebeu: meus soldados vão me defender, não é? Espera aí, deixa eu tomar atitude. Davi também era um homem muito inteligente, graças a Deus, né? Davi chegou em cada um desses 37 valentes e falou o seguinte: olha só, né? O amor também de um pai, né? Quando o pai é verdadeiro e ama. Davi chegou e falou assim: por favor, chegou de um por um, não mata o meu filho. Chegou no outro e falou: não mata o meu filho. Ele: tá bom, rei. Chegou no outro soldado e falou: não mata o meu filho. E ele: tá bom, rei. Chegou no outro também: por favor, não mata o meu filho. Davi estava desesperado. Tanto que tem um versículo que diz: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Né? Muitas pessoas gostam desse versículo porque dá uma lição de vida, né? Do perigo do pecado. E aí ele chegou nos 3 mais importantes, que eram os 3 mais valentes, né? De Davi, os 3 valentes de Davi, vocês devem conhecer a história. Ele chegou e falou assim: por favor, não mata o meu filho. E eles já bravos, não é? Porque eles falaram assim: você era o nosso rei. Davi é conhecido como a estrela de Israel. Isso também está na Bíblia, livro de Crônicas. Estou falando por cima aqui, que é muita passagem para trazer aqui as referências, né? Os endereços dos versículos. Vamos lá, às vezes eu estou falando aqui, o tópico está só no comecinho aqui, né? E eu vou lembrando aqui e vou compartilhando com vocês. Aí ele chegou no segundo mais forte, vamos dizer assim, dos soldados deles, né? Mais bravo, mais valente. E ele colocou a mão nos ombros e falou: por favor, não mata o meu filho. Não mata o meu filho. E aí ele falou: não, tudo bem, não vou matar o seu filho. Aí ele chegou em Joabe, o valente mais perigoso de Davi, mais leal a Davi. Aí ele colocou as 2 mãos no ombro de Joabe e falou: Joabe, você é fiel a mim, não mata o meu filho. E Joabe cerrou o rosto. E Davi pediu mais uma vez: Joabe, não mata o meu filho, chorando. E Joabe com o rosto duro. E vocês sabem, os judeus, eles usam barbas, né? Desde aquele tempo. Ele pegou na barba, não para puxar, era um jeito, né? Oriental de se falar naquela época. Ele pegou na barba de Joabe assim: Joabe, por favor, chorando, em lágrimas, não mata o meu filho. E Joabe não respondeu uma palavra. Eu fico pensando nessas coisas, comparando com o dia de hoje, mas eu ainda vou continuar essa história. Ora, estou deixando bem claro aqui, estou contando coisas que estão nos livros dos reis, de crônicas, que são o contexto bíblico do Salmo 3, e também, ora, eu estou falando aqui de tradição oral, ok? Para não confundir, tá bom? Para ficar bem explicado, para a gente saber o que a gente pode pregar, o que a gente não pode, não é? É muito importante entender o contexto. Então, imagine já o que Joabe ia fazer, não é? Aí Absalão resolveu ir atrás de Davi de novo, não é? Depois da noitada que teve, aquela bagunça toda, ele foi atrás para matar, dar um fim em Davi e ficar como rei até o resto da vida, não é? Só que o plano de Deus é que Davi ia ser rei até o final, e de Davi ia vir a dinastia de Salomão e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, todos esses problemas, né, gigantescos, mas mesmo assim Deus manteve a sua palavra com Davi, não é? Castigou Davi, mas manteve a palavra, manteve a promessa. Deus, ele é fiel, não é? E por que não dizer, Deus e ainda amava Davi, né? E assim ele nos ama também quando a gente erra, mas temos que ter cuidado, porque o pecado tem consequência. Então, quando Absalão saiu nessa segunda vez com seus soldados, não é, para dar cabo à vida de Davi, o que aconteceu? Lembra que eu falei dos cabelos de Absalão? Tá na Bíblia, pessoal. Tá na Bíblia, vocês eu creio que conhecem essas passagens, não é, que eu estou citando aqui. Absalão foi indo ao seu cavalo, um galope muito rápido, e aí o cabelo dele enganchou numa árvore. E até um dos que estavam com ele, com Absalão,
falou: corta o cabelo, passa a espada e corta. Ele falou: não, meu cabelo não. Em outras palavras, meu cabelo é meu orgulho, né? Não vou cortar. Meu cabelo é minha vaidade, não é? Não confundir com os cabelos grandes que as mulheres deixam, que os homens deixam. Não é isso. Era a vaidade, o orgulho, não é, de Absalão. Ele falou: aqui não. Aí prendeu o cabelo dele num galho de uma árvore e o cavalo puxou ele para outra direção. E aí uma das pessoas avisou a Joabe que isso estava acontecendo. Joabe pegou 3 flechas e atravessou o coração de Absalão. E nisso tem uma passagem muito triste, como eu já citei aqui, que Davi ficou correndo de um lado para o outro dentro do palácio. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. E assim eu vou acabar essa primeira parte para a gente falar mais um pouco. Lendo o versículo 8, que olha só. Mesmo depois de todas essas coisas, Davi reconheceu. O versículo 8 diz assim, ó, do Senhor, e esse do também está com a parte preta em negrito. Ele pegou outro pergaminho e escreveu: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Ou seja, ele entregou na mão de Deus e confiou. Difícil confiar numa situação dessa. Já pensou? Nesses mares revoltos que a gente passa, nesses problemas, não chega nem perto desse problema como teve na casa de Davi, como teve também na história de Jó, como a gente conhece bem, mas vamos se ater nisso, não é? E a esses pergaminhos que Davi foi mudando, né? Você sabia disso? Por exemplo, isso acontece, recapitulando para você aqui, ó, com o S da palavra Senhor, no versículo 1, no versículo 3 com a letra P, de porém, não é? Deixa eu ver aqui para vocês direitinho. No versículo 5, no D, ok? Vocês podem comparar na Bíblia de vocês aí. E no versículo 8, com a letra D, né? Então, a gente vê que esses pergaminhos, a cada pergaminho, Davi começou desesperado, e cada pergaminho que ele ia escrevendo, ele ia se entregando mais a Deus e confiando a Deus, não é? Um salmo que nos traz uma lição tremenda, não é? Que Deus não brinca, não é? Que o coração do homem precisa de Deus, senão faz essas bobagens terríveis como Davi fez e como Absalão fez, não é? E como Joabe também fez, não é? Mas é isso. Mas eu quero gravar na segunda parte aqui o contexto histórico como está escrito abaixo e depois uma conclusão que vai alegrar o nosso coração. Tá bom? Então por hoje é isso. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado a você de alguma forma, não é? Tanto a palavra de Deus, que é a principal, mais do que a história, mas o contexto nos ajuda a entender muito, porque às vezes nós lemos a Bíblia com a nossa lupa atual, não é? E na verdade a gente tem que fazer um estudo, vamos dizer assim, no sentido para entender como era que o povo entendia essa passagem, não é? No livro de Salmos, como Davi escreveu, para quem ele escreveu, para qual audiência ele escreveu. Quando a gente entende isso, não é? Fica mais fácil de tirar lições para nós hoje em dia. Tá bom? Então é isso, como eu falo sempre em hebraico aqui, Lehi Traot, né? Que quer dizer até mais, Shalom Aleichem, tá bom? Que a paz seja convosco. Tchau, tchau, até a próxima.